Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Origens Genealogia, um canal pensado para ajudar pessoas, para ajudar você a conhecer a sua origem, a história de sua família, a trajetória dos seus ancestrais e a grande aventura dos seus antepassados ao longo do tempo e do espaço. A nossa finalidade é democratizar a genealogia, popularizar a genealogia de uma maneira simples e descomplicada. Para quem não me conhece, para quem chegou aqui de paraquedas, para quem nunca esbarrou comigo na rua e não me segue no @origens_genealogia lá no Instagram, vai lá e me segue. O meu nome é Tiago Torres, eu sou historiador e genealogista, doutor pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trago comigo larga experiência no campo da pesquisa, em documentação primária, secundária, material bibliográfico e também na escrita da história da família. Hoje, no nosso quadro, nós iremos falar sobre judeus sefardítas, sim, você não ouviu mal, judeus sefardítas, cristãos novos e sobrenomes que levam até esses judeus, que levam até esses cristãos novos, que estão sedimentados, alocados em camadas profundas do tempo, que nós denominamos de ancestralidade profunda. Antes de mais nada, é importante a gente apontar que você pode pensar: ah, Tiago, mas você ainda vai falar de judeu sefardita? Tiago, a lei foi revogada. Tiago, não é mais possível há muito tempo solicitar uma cidadania espanhola pela via sefardita. Agora, a cidadania portuguesa também está muito difícil ou quase impossível. Não é mais viável. No entanto, a nossa proposição, a nossa missão, o nosso objetivo nesse vídeo é discutir os aspectos genealógicos, os elementos identitários. Por quê? Ainda é possível você certificar na CIL. Ainda é possível você certificar na FCJE na Espanha. Ainda é possível você certificar na UTD nos Estados Unidos. Para quê, Tiago? Para você gozar da sua identidade de grupo, né? A identidade, ela não morre. A identidade, ela é transmitida ao longo do tempo e do espaço. Se nós temos judeus sefarditas nas nossas linhagens, é porque uma identidade foi transmitida ao longo do tempo e do espaço. Nesse grande complexo, nesse grande agrupamento de famílias que dá origem, né, que dá formato à sua árvore genealógica. Aí eu digo a você, vale a pena pesquisar? Vale a pena analisar a sua árvore? Vale a pena sim, porque você ainda pode certificar-se na CIL em Portugal, na FCJE na Espanha ou na UTD nos Estados Unidos, no estado da Flórida. E interessante é que esses certificados lhe garantem oficialmente a sua pertença a uma comunidade sefardita. E em alguns casos, como o certificado da CIL, você pode gozar de alguns pequenos privilégios, de alguns direitos em universidades em Israel, em Jerusalém, em Tel Aviv, etc. e tal. Pode se apresentar na sua sinagoga. Ou seja, se essas leis, isso é algo muito importante, né? Se a lei de 2015 foi criada, é por causa de um elemento identitário. E uma vez uma lei revogada, ela pode muito bem no futuro ser reativada, né? As leis morrem, as leis ressuscitam. O importante é que a identidade fique. Então, vale a pena pesquisar? Vale a pena pesquisar. Vale a pena certificar? Vale a pena certificar. Então, fique de olho, porque agora, a partir de agora, nós iremos falar sobre judeu sefardita, cristão novo e sobrenomes que levam até eles. Os sobrenomes como fio condutores a chegar nessas pessoas. Primeiro, o que é um judeu sefardita? Muito se fala e de maneira objetiva eu digo a você, é o judeu que nasceu na Península Ibérica. São judeus que nasceram na Península Ibérica, né? Judeus que estavam em uma diáspora, né? Judeus que estavam distantes da terra prometida, daí sefardita, que vem do termo sefarad, quer dizer, a terra distante, e que
em um dado momento, na Espanha, 1492, foram obrigados a se converter ao cristianismo ou saírem dos territórios de Espanha. E em Portugal, a partir de 1497, ou se convertia ao cristianismo ou saía dos territórios. E aí é quando surgem os cristãos novos, né? Os cristãos novos são justamente todo judeu sefardita convertido ao cristianismo, forçosamente, voluntariamente, né? E todos os seus descendentes passam a ser chamados de cristãos novos. Esses cristãos novos, durante gerações, pós-gerações, eles foram perseguidos pela igreja, pela Inquisição, né? Por práticas de criptojudaísmo, né? Praticavam a fé judaica de maneira oculta, escondida, ou foram perseguidos pelo Estado português e obrigados a pagarem fim. Ou seja, o que é isso, Tiago? Impostos por pertencerem à nação, por pertencerem ao povo de Moisés, a nação hebreia. E eu não falo isso com base em achismo, a gente fala isso com base em experimentações, em pesquisas. Você vai encontrar na documentação da Câmara Municipal de São Paulo, que foi publicada no início do século XX pelo Arquivo Público de São Paulo, documentos em que algumas pessoas eram obrigadas a pagarem impostos por serem cristãos novos. Dito isso, eu quero destacar aqui 4 cristãos novos, 2 homens, 2 mulheres e 40 sobrenomes que levam até a esses indivíduos. Os nomes deles irão aparecer na telinha, os sobrenomes irão aparecer na sequência. Eu quero abrir aqui uma ressalva para dizer que os sobrenomes que eu vou citar aqui é com base em minhas pesquisas, em minhas experimentações, em análises de árvores de clientes que me procuraram, que me contrataram e que tiveram uma genealogia favorável e que assim os seus relatórios foram elaborados, seus processos foram ordenados, despachados e recebidos pela comunidade israelita de Lisboa, em alguns outros casos na comunidade judaica da Flórida, correto? Então, sem mais delongas, vamos lá. Quem são esses 4 cristãos novos que eu vou destacar aqui? Né? São muito conhecidos, né? Já certificaram muitas pessoas, né? Muitas pessoas tiveram a sua cidadania portuguesa reconhecida por meio desses cristãos novos, por serem descendentes desses cristãos novos que deixaram larga descendência na América. O primeiro, Antônio Bicudo Carneiro, né? Você não ouviu mal. Antônio Bicudo Carneiro. Trata-se de um cristão novo, nascido no século XVI, nas Ilhas Terceiras, né? Nos Açores, né? Que chega à América com o seu irmão, participa da governança paulista, né? E deixa larga descendência, né? Casou mais de uma vez, e aí eu não vou entrar em detalhes porque existe muito material, né? A genealogia paulistana fala sobre ele, existem muitos vídeos sobre ele, e vamos para lá. Quais são os nomes que eu vou destacar? Ou seja, quais são os sobrenomes que eu irei destacar? Eu irei destacar 10, considerando que esses sobrenomes é um outro ponto importante. Não são sobrenomes de uma ancestralidade profunda, são sobrenomes de uma ancestralidade recente. Então, se você tem esses sobrenomes, certamente, possivelmente, provavelmente, você é descendente do Antônio Bicudo Carneiro. E eu utilizo todos esses sinônimos de uma certa improbabilidade, porque a genealogia não é uma ciência exata. Mas tudo que eu falo aqui é com base em pesquisa, não é em achismo. Então, quais são os sobrenomes que levam a Antônio Bicudo Carneiro em uma ancestralidade recente? Coelho, Bittencourt, Lemos, Cunha, Faleiro, Ribeiro, Martim, Teodoro, Vieira e Nunes. Agora eu vou destacar o nome de outro cristão novo muito conhecido, o capitão Sebastião de Freitas, né? O capitão Sebastião de Freitas
também é um cristão novo do século XVI, nasce no Algarve, no sul do Portugal continental, aquela região de frente para a África, e atravessa o Atlântico. Primeiro tem uma passagem pela Bahia, né? Tem uma relação com as Minas e com a guerra com os índios, se estabelece em São Paulo, né? Não vou entrar em detalhe, porque o capitão Sebastião de Freitas também está na genealogia paulistana e a sua descendência, né? E também existe largo material falando sobre a sua trajetória. Quais são os sobrenomes da ancestralidade recente que leva até o Sebastião de Freitas? Veja bem, ancestralidade recente, se você tem esse sobrenome, o seu pai tem esse sobrenome, se os seus avós têm esse sobrenome, isso pode lhe indicar para uma ascendência com o capitão Sebastião de Freitas. Vamos lá. Quais são os 10 sobrenomes? Cândido, Rodrigues, Freitas, obviamente, Neves, Oliveira, Moraes, Pedroso, Fernandes, Mesquita e Galvão. Ok? Guardem esses nomes. Agora vamos para o bloco das mulheres, né? E detalhe, esses dois cristãos novos que eu acabei de mencionar e citar sobrenomes de sua descendência, eles estiveram com uma descendência muito centralizada naquela região de São Paulo, Minas Gerais, um pouco para o Goiás, Mato Grosso, né, região sul, e agora nós vamos modificar o nosso eixo para o Nordeste. E aí eu vou mencionar o nome de duas mulheres. A primeira é a Branca Dias Coronel. A Branca Dias tem certificado muitos brasileiros pelo mundo afora. Branca Dias, ela nasce no século XVI, né, em Viana do Castelo, região um pouco mais ao norte de Portugal. É perseguida ferozmente pela Inquisição, né, ela chega a ser presa em Lisboa. Depois consegue se livrar dos cárceres e vem para a América e se estabelece em Pernambuco, né, onde a perseguição continuou, mas aí eu não vou entrar em detalhes porque existe larga bibliografia sobre o assunto, né? A Fundação Gilberto Freire fez esse grande favor à sociedade de publicar largo material sobre a Branca Dias. Existem documentários sobre a Branca Dias, existem historiadores especialistas em Branca Dias, mas o que eu vou destacar aqui são os sobrenomes da ancestralidade recente que leva até essa cristã nova. Vamos lá. Acioli, Pereira, Gomes, Pessoa, Rabelo, Fernandes, veja aí que o sobrenome se repete, Fernandes, Pinheiro, Peixoto, Barbalho e Gomes. Agora eu quero falar do quarto e último cristão novo desse vídeo, né? A Brits Mendes de Góes e Vasconcelos. Igualmente também trata-se de uma cristã nova do século XVI, que também nasce em Lisboa e vai para Pernambuco. Porém, a Brits tem uma vida muito mais tranquila do que a Branca Dias. A Brits tem uma proximidade com a nobreza portuguesa, né? Estabelece um excelente casamento, torna-se senhora de engenho, né? E deixa larga descendência pelo Nordeste, também como deixou a Branca Dias. Quais são os sobrenomes que leva a Brits Mendes Góes e Vasconcelos? Holanda, Bandeira, Vanderlei, Barros, Cavalcante, Albuquerque, Aragão, Dantas, Vasconcelos e Carvalho. Quero fazer um adendo importante, uma observação importante. Quando eu falo que, né, a Branca Dias, a Brits Mendes Góes e Vasconcelos deixaram larga descendência pelo Nordeste, não quer dizer que porque você mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Mato Grosso, ou em Minas Gerais, ou mesmo no Rio Grande do Sul, que você não seja descendente de uma dessas cristãs novas. Por quê? Porque a formação, a composição de uma árvore genealógica
ela se dá de maneira muito dinâmica no tempo e no espaço. Muitas vezes você está em Minas Gerais e é descendente do Rio Capão, né, que é um judeu medieval, que depois nós iremos falar sobre ele aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu peço a você que se inscreva no canal. Eu peço a você que acione o seu sininho, que você deixe seu like e que você compartilhe para que o objetivo principal, que é democratizar e popularizar a genealogia, seja alcançado. Muitíssimo obrigado, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.